desse tempo que nos prepara para a celebração da festa do nascimento do Senhor Jesus, e um tempo também que faz com que a gente se recorde, né, daquilo que cremos, que é a segunda vinda de Cristo, quando então o reino vai ser instaurado plenamente. Em Jesus, o reino já se realiza, já se manifesta. Mas temos esse olhar confiante de que Ele há de vir e completar, e poder entregar para Deus o mundo convertido, o mundo renovado. Então esse terceiro domingo, por causa das leituras, é chamado de domingo da alegria. E é interessante isso porque, apesar de todo o sofrimento, de todas as situações de fome, miséria, tristeza em que nos encontramos, apesar de tudo isso, ainda devemos ou vivemos como gente de fé, não é? Então nós somos portadores de esperança, nós somos portadores de confiança em Deus. Então nós somos portadores da alegria de quem espera em Deus. O cristão, então, vai ser no mundo um sinal do amor de Deus. Agora, se a gente assume uma atitude de reclamação, não é? De lamentação, se a gente assume uma atitude assim de irresponsabilidade sobre as coisas, se a gente fica mais down do que up, né, como deveria ser, o que é que a gente vai indicar para esse mundo? A primeira leitura é um hino à alegria, tirada do profeta Isaías. Esse hino é destinado a acordar a esperança, a revitalizar o ânimo, no caso de Isaías, junto ao povo judeu que estava no exílio da Babilônia. Uma experiência que talvez a gente não tenha, que é de viver exilado, né, numa terra estranha, sob a ordem de outros, e também na frustração de ter podido ser um povo feliz e até um povo rico, e ter perdido tudo isso por causa da desobediência e por causa da infidelidade. O povo da Bíblia amarga no exílio essa consciência de que ele não cuidou do que deveria ter sido cuidado. E vive a frustração de Deus não ter cuidado como deveria ter cuidado também, já que era o povo eleito. E aí que a ação do profeta é de chamar novamente as pessoas para uma esperança, para uma confiança em Deus, que vai agir ainda de modo favorável e vai levar o povo do exílio para a terra, sua terra, para Sião, como eles falam. Então a razão da alegria é o fato de Deus fazer justiça, intervindo na história e reconduzindo o povo de volta para a terra. E o resultado dessa iniciativa libertadora de Deus vai ser como canta aí no texto: os olhos dos cegos se abrirão, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo não só andará, mas ele vai pular, que nem o veado no campo. E o mudo
não só vai passar a falar, mas ele vai cantar de alegria. Então a ação de Deus é assim, é no excesso, né? Transforma, gera vida em abundância. Imagino que nos corações que se abriram a esse anúncio do profeta, muita confiança, muita esperança foram plantadas, né? E deram frutos de perseverança, de retorno à fidelidade, de retorno à obediência. Nós vamos depois ver que é Jesus quem realiza realmente essa ação de Deus, à medida que ele fala que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, os leprosos estão sendo purificados. No Evangelho, João Batista, que é um grande personagem desse tempo de advento, ele está preso, sob a ordem de Herodes Antipas, que era um rei sanguinário, e que João Batista tinha provocado a sua ira, porque censurou o Herodes Antipas por ter casado com a cunhada, né? Então ele está preso, ele ouve falar de Jesus, ele sabe que a sua missão, enquanto João, era de ser batista, quer dizer, de anunciar a conversão dos pecados, batizar num batismo de penitência, como uma forma de preparar os caminhos para aquele que haveria de vir, o Messias. João Batista tinha consciência que ele não era o Messias, mas ele era o precursor, aquele que ia à frente. E João Batista, ele imaginava o Messias como aquele que iria vir para resolver problemas à base do fogo. Jesus, o Messias, seria um tipo justiceiro, né? Para os bons a morte, para os bons a vida e para os maus a morte, o castigo. Agora João, na cadeia, ele fica sabendo de Jesus, que não tinha nada disso. Nunca Jesus tomou uma atitude assim de justiceiro. Pelo contrário, Jesus, a atitude dele era de parceiro na dor. Por isso que ele se aproxima das pessoas, ele se aproxima dos pecadores, dos marginais e dos marginalizados, dos impuros, tanto os que eram considerados impuros porque eram leprosos, como aqueles que exerciam uma profissão impura, como também aqueles que eram considerados pecadores e, portanto, impuros. E Jesus mostra às pessoas a paternidade de Deus, a fraternidade que era para existir entre as pessoas. Jesus trata com carinho, com bondade, não é? Isso desconcertou a esperança de Messias de João Batista e de seus discípulos. Então João manda aos discípulos até Jesus para saber, porque talvez na cabeça de São João Batista, Jesus era meio fraco, né? E talvez era melhor esperar um outro do que esse aí que, enquanto deveria fazer a justiça à base do chicote e do fogo, ele fica acolhendo todo mundo. Os discípulos vão até Jesus, então, perguntando se ele é o Messias ou se eles devem esperar um outro. Quase que também censurando Jesus, né? Que estava na hora de pegar a rota certa, né?
deixa de ser bonzinho e pega o chicote. Jesus manda os discípulos voltar até João e dizer o que eles viram. O que é que eles viram? Viram Jesus realizando os sinais do reino. Jesus tem consciência de que ele é o Messias. E as ações que ele pratica, a força dele está na palavra. Mas os sinais, ou os milagres, como a gente fala, os sinais que ele realiza são para dar testemunho e consistência à sua palavra. E se a sua palavra já é de vida, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Se as suas palavras já são palavras de vida, as suas ações têm que ser ações de vida e não de um justiceiro. Então ele manda dizer a João que ele está dando vida aos mortos, porque essa era a missão do Messias já pregada pelos profetas. Cura os surdos, dá vista aos cegos, dá liberdade de movimento aos coxos, anuncia boas notícias aos pobres. Ele realiza isso na sua consciência de ser Messias. O Cristo, o ungido, 3 palavras que querem dizer a mesma coisa. Quer dizer que o reino de Deus está acontecendo ali, em Jesus. Depois Jesus elogia que apesar dessa dúvida que possa estar corroendo João lá na prisão, ainda João é o grande profeta, é aquele que veio para anunciar que o reino está próximo, ele é o precursor, é aquele que veio à frente dele para anunciar que o reino está próximo. Mas ao mesmo tempo Jesus fala que, ao mesmo tempo que ele fala que nenhum homem é maior que João, ainda o menor no reino de Deus é maior do que João. Quase que dizendo assim, essa vida é importante diante de Deus e diante dele. Mas ainda o reino de Deus é maior do que isso. Não é? Então nós não podemos reduzir, como muitas vezes reduzimos, o valor dessa vida, uma vez que somos chamados a algo que maior do que tudo isso, que é chamado de reino de Deus. Para o cristão, então, que espera, celebra a espera e a realização com o Natal, mas que espera a segunda vinda do Cristo para a instauração definitiva do reino. O cristão, ele espera, e aí São Tiago entra na história com a sua carta, espera de uma forma ativa, positiva. A comunidade de São Tiago, para quem ele escreve a carta, era uma comunidade basicamente de pobres. E pobres que sofrem a dor da pobreza, né? Mas uma comunidade que sofre também por causa da perseguição que a comunidade sofre por ser de Cristo num ambiente hostil à fé cristã, à fé da comunidade. Tiago escreve para a comunidade, chamando assim a uma atitude positiva, de firmeza, de paciência, até que o Senhor venha. Essa paciência que Tiago prega para a sua comunidade, não é uma paciência assim, passiva, cruza os braços e fica esperando o consolo.
atitude um pouco quando a gente está deprimido, né? Quando a gente está desolado, que as coisas ficaram turvas, né? A gente não vê saída e a gente fica lá. É uma paciência doentia, né? Uma paciência patológica até. A paciência que Tiago prega é a paciência do agricultor. O agricultor, ele prepara a terra, ele lança a terra, lança sementes à terra. E o que o agricultor tem para fazer daí? Esperar. A paciência do agricultor é essa. O serviço foi feito e agora tem que esperar. Não adianta lá ele ficar tirando a terra todo dia para ver se a semente já está brotando. Isso aí é uma impaciência, né? Uma ansiedade, é uma loucura. Mas então, Tiago fala de uma paciência igual à do agricultor, que depois de ter feito o seu trabalho, fica pacientemente, mas cheio de esperança, à espera que a terra produza os seus frutos. A paciência em Tiago, ela tem uma luz, e essa luz é essa perspectiva da vinda do Senhor. O que isso tudo quer dizer? Quando o Senhor vier, Ele vai instaurar o reino. Então os valores do reino serão assumidos pela humanidade. Esses valores do reino, a gente precisa entender melhor quais são e o que são. Porque se nós cremos na segunda vinda e que esses valores vão ser instaurados, são valores que a humanidade renovada vai assumir para si. Então esses valores do reino devem ser conhecidos por nós, reconhecidos por nós, e é o Espírito Santo que nos ajuda a percebê-los e a reconhecê-los já na vida de Jesus. Esses valores do reino já devem ser assumidos por nós como luz para a nossa vida. Se a gente já sabe que são esses os valores do reino, quando que a gente vai esperar para quando começar a viver esses valores? Se são os valores que vão dar toda o sentido para a nossa vida, que vão restaurar o sentido da nossa vida, nós podemos desde já viver à luz desses valores. Então, muitas coisinhas que às vezes nós vivemos como gente velha à luz do ensino bíblico, né, em vista da pessoa nova, então, nós podemos ir superando essa pessoa velha e adquirindo a atitude, a postura da pessoa nova em Cristo, com a vivência dos valores do reino. Então, justiça, fraternidade, bondade, né? Empatia, caridade e tantos outros valores que encontramos em Jesus, que são os valores do reino, devem estar já presentes na nossa vida, nas nossas atitudes, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que somos. A gente pode ir já se aplicando a esses valores, ou passar a vida com medo do julgamento e correndo do julgamento, né? Então, vivendo na loucura de ter que ficar se justificando, mentindo, explorando, duvidando. Então, há um caminho de espera da segunda vinda que a gente já pode percorrer desde já. Por causa daquilo, a gente já bota no isso, né, da nossa vida. Vamos
agradecer a Deus por João Batista, ele que preparou o caminho para que o Filho de Deus pudesse chegar e manifestou também que as Escrituras seriam cumpridas. E vamos pedir ao Senhor também por aqueles cuja vista está tapada, os passos incertos, a vida envenenada, principalmente por boatos, falsas notícias, interpretações equivocadas a respeito da vida, das pessoas, das coisas. São os novos leprosos, né, do tempo de hoje. E que o Espírito Santo nos inspire as palavras e os gestos capazes de abrir os demais à presença de Deus. Amém.